Graça e paz, amados irmãos e amadas irmãs. Nós estamos iniciando mais A Palavra da Verdade. Eu sou o pastor João Andrade. E vamos, nesse instante, lermos um trecho da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, os versículos de 14 ao 17, que nos diz assim a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conheçamos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus aplique a porção da sua santa palavra em nossos corações. A reflexão para este momento tem por título O Amor de Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a expressão o amor de Cristo significa amor por nós, no contexto de sua morte sacrificial. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, conforme 1 João 4,19. Ele nos amou quando não éramos dignos de ser amados, quando éramos ímpios, pecadores e seus inimigos, conforme está em Romanos, do capítulo 5, versículos de 6 a 10. Quando Cristo morreu na cruz, ele provou seu amor pelo mundo, conforme está em João 3,16, que é um texto conhecido por todos, pela igreja e pelos pecadores como indivíduos. Gálatas 2:20. Ao refletir sobre os motivos pelos quais Cristo morreu, não podemos fazer outra coisa senão amá-lo também. Ele morreu para que morrêssemos. É o texto, o número 14, o versículo 14 do texto que nós lemos, que diz que o tempo do verbo confere-lhe o sentido de então todos morreram. Uma verdade explicada em mais detalhes está lá em Romanos, no capítulo 6, que trata da identificação do cristão com Jesus Cristo. Quando Cristo morreu, morremos nele e com ele. Portanto, a antiga vida não deve ter poder algum sobre nós. Portanto, estou crucificado com Cristo. É o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, o versículo 19. Cristo morreu para que vivêssemos. Os versículos 15 e 17 que assim nos diz: e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é o aspecto positivo da nossa identificação com Cristo. Não apenas morremos com ele, mas também fomos ressuscitados com ele para que pudéssemos andar em novidade de vida, ou seja, ter uma vida diferente. Romanos 6:4. Uma vez que morremos com Cristo, vencemos o pecado. E uma vez que vivemos com Cristo, podemos dar frutos para a glória de Deus. Aos Romanos, capítulo 7 e o versículo 4. Cristo, o nosso Salvador, ele morreu
para que vivêssemos por meio dele. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João 4:9. Essa é a nossa experiência de salvação. A vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Você sabe o que é vida eterna? É viver com Cristo, é viver com Deus nas mansões celestiais. A nossa vida aqui nesta terra é uma vida passageira. Estamos aqui por passagem, mas iremos para a glória celestial, viver na glória com Cristo. Portanto, estejamos prontos e preparados, e bem preparados. Mas também Cristo morreu para que vivêssemos para Ele, não para nós mesmos, conforme está em 2 Coríntios 5:15. Esta é nossa experiência de serviço. Alguém disse que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Portanto, assim sendo, foi para que pudéssemos viver a vida dele para ele. Ah, meus amados irmãos, como é maravilhoso crer em Jesus e viver para ele, e viver com ele e andar com ele. Como é possível um pecador que recebeu a salvação continuar vivendo na maneira egoísta? É impossível. Quem tem Cristo tem tudo. Quem caminha com Jesus está caminhando no caminho certo, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. E nós estamos aqui trazendo esta mensagem para que você entenda claramente tudo o que estamos anunciando. E é tempo de salvação, é tempo de arrependimento, porque o fim está próximo. Portanto, arrependa-se enquanto há tempo. Há um hino no cantor cristão que diz: morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue sim verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O que você faz por Jesus? Jesus veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido e morreu para que todos tenham salvação. O seu sacrifício foi por mim e por você. E agora, o que faz você por Jesus? Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele, para ele, e também para que vivêssemos com ele, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Está em 1 Tessalonicenses 5:10. Por causa do Calvário, do seu sofrimento ali na cruz, os cristãos vão para o céu viver com Cristo para sempre. Lá será a morada eterna de todo aquele que crê em Jesus. É por isso que João 3,16, como eu citei anteriormente, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o texto nos diz: porque Deus amou o mundo, significa amou as pessoas, todo o ser humano. Mas muitos, pelo endurecimento de seus corações, não aceitaram ainda Cristo e muitos ainda não quiseram caminhar com Cristo. Mas nós estamos proclamando, através da palavra de Deus, e orientados pelo Divino Espírito Santo, clamando para que você entenda que só Jesus Cristo salva, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai entrar nos céus se não for através de Jesus. Por isso, o chamado, o convite para que
você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele morreu para que pudéssemos morrer e para que pudéssemos viver. Mas morreu também para que pudéssemos participar da nova criação, conforme está em 2 Coríntios, no capítulo 5, os versículos 16 e 17. Nosso novo relacionamento com Cristo nos leva a desenvolver uma nova relação com o mundo e com as pessoas que vivem ao nosso redor, que vivem caminhando conosco, ou seja, que temos ligação com essas pessoas. Não encaramos mais a vida como antes, ou seja, o meu viver não é mais o viver de antes. E todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, o seu viver é diferente do viver de antes, porque agora somos novas criaturas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conhecer Cristo, segundo a carne, significa avaliá-lo do ponto de vista humano. Mas os dias da sua carne já passaram. Hebreus 5 e 7. Pois ele subiu ao céu e se encontra glorificado à destra do Pai. Amados irmãos, Adão foi o cabeça da antiga criação e Cristo, o último Adão, conforme 1 Coríntios 15, 45, é o cabeça da nova criação. A antiga criação caiu em pecado e em condenação como resultado da desobediência de Adão. A nova criação representa retidão e salvação por causa da obediência de Jesus Cristo. Você vê lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 21, para uma explicação sobre o primeiro e o último Adão, uma vez que fazemos parte da nova criação, tudo é novo. Em primeiro lugar, temos uma nova visão de Cristo. Felizmente, a música e a arte enfatizam excessivamente Cristo segundo a carne. Os fatos relacionados à vida de Jesus aqui na terra são importantes, pois a mensagem cristã é fundamentada na história. No entanto, devemos interpretar a manjedoura à luz do trono. Não adoramos o bebê em manjedoura, não, mas sim o Salvador glorificado no trono. Portanto, meus amados irmãos em Cristo Jesus, uma vez que todas as coisas se fizeram novas, também desenvolvemos uma nova maneira de olhar as pessoas ao nosso redor. Passamos a vê-las como pecadoras pelas quais Cristo morreu. Não as vemos mais apenas como amigas ou inimigas, clientes ou colegas de trabalho. Antes, as vemos com os olhos de Cristo, como ovelhas perdidas que precisam de um pastor. Ou seja, nós olhamos para essas pessoas que não têm Jesus com o desejo de que elas se convertam, que elas se entreguem a Cristo, que elas busquem servir ao Senhor Jesus de todo o coração. Porque Jesus é quem salva, quem perdoa, é quem está conosco a cada dia, a cada momento. O pastor deteve e aconselhou que não usasse um broche enquanto estivesse na igreja, ou seja, muitas pessoas que vão para a igreja que não usam a mensagem, não escutam, não prestam atenção, então vão para a igreja de todo jeito. Então essas pessoas que ainda precisam se converter, que usam certas coisas que não são devidas, mas quando somos constrangidos pelo amor de Cristo, temos o desejo de compartilhar esse amor com outros. Portanto, esta é a mensagem do dia para o seu coração.
abra o seu coração, deixe a luz do céu entrar, porque a Gálatas 3:28 é a nossa conclusão, que diz: não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que Ele, pois, nos abençoe.